Shalom, meus queridos e amados amigos e irmãos, que o Eterno abençoe todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ailton e esse é o canal A Luz da Escritura. Estamos aqui falando da palavra de Deus, né? O mais gostoso, assim, sobre profecias, né? Porque a questão das profecias parece que traz um ânimo, né? Uma vez um pastor disse, né, falou: irmão, toda a escritura é muito bom da gente estudar, da gente ler, mas quando você começa a falar das profecias finais, né, do final dos tempos, ele falou, isso dá-se um ânimo, a gente tem aquela alegria, um impulso. O pastor, ele falava isso, os olhos dele brilhavam, dá um impulso por dentro, aquela vontade de lutar mais, com mais força. Ele fala, nossa, está chegando o fim. Está chegando o fim, ao mesmo tempo está chegando o começo. Olha que maravilha, está chegando o começo. Quando está chegando o fim, significa que está chegando o começo. É o fim desse sistema maligno que trouxe tanta dor, sofrimento para toda a humanidade durante anos, séculos, milênios, né? Mas também é o começo que está chegando, o começo da redenção, o começo da vida eterna, o começo de uma vida eterna de paz, de alegria, de segurança total, de crescimento espiritual, de evolução em todos os sentidos que você puder imaginar. Isso é muito bom. Isso é muito bom. A pessoa, quando senta para estudar a Bíblia, você não pode ter aquela direção religiosa apenas, não. Deixe-se dirigir pelo Espírito de Deus, pela presença da Shekhinah, a presença do Criador ali com você, e comece a mergulhar. Por isso que é bom você estar num local assim em silêncio, né? É mais gostoso, porque você penetra nas profundezas da Escritura e você vai andando nos locais. Cada vez que você lê, você entra naquele local que você está lendo, você começa a andar por aquelas ruas. É muito gostoso, é muito bom, faz bem, né? Faça isso, experimente isso, comece a imaginar os lugares, e aí você vai o quê? Desenvolvendo cada vez mais o seu conhecimento da palavra. Isso é muito bom, dá uma alegria tremenda na gente, né? O que eu quero mostrar para vocês hoje, tá? Uma profecia, né? Sobre o final dos tempos. Eu já falei num vídeo anterior aí, a respeito, né? Do antissemitismo provoca, né? Provoca o retorno do povo judeu para Israel. E com isso, tá? Faz com que cumpra-se a profecia desse grande retorno dos judeus a Israel, certo? Que é uma das últimas profecias, certo? Uma das últimas profecias para a chegada do reino de Deus. E isso nos traz alegria, nos traz felicidade, porque o momento está se aproximando. Já pensou gostoso? Aquele momento que você puder abraçar os seus entes queridos, aquele momento que você puder abraçar o seu companheiro do lado, certo? E dar glórias ao eterno Criador, o único que é digno de toda honra, de toda glória, de toda exaltação, né? Isso não é muito bom? Isso é uma maravilha. Falta pouco, certo? Como dizia o pastor Alejandro Bulhon, Jerusalém está logo ali. Então não vamos desanimar, vamos continuar andando, certo? Então vamos mandar brasa. Vou mostrar para vocês aqui. Isso aqui é muito bom. Olha bem, uma onda atual de antissemitismo, certo? Seria o ódio a Israel, né? Parte da purificação profetizada no livro de Daniel, antes da redenção, diz um rabino, ok? Antes da redenção, então vem essa grande maravilha, né? Presta atenção, muitos serão purificados, purgados, que é a mesma coisa que purificados, né? E refinados, certo? Refinados, olha, como o ouro. O ouro, ele é refinado, né? Então tá aqui, né? Os iníquos agirão perversamente, e nenhum dos iníquos entenderá, certo? Mas o conhecedor entenderá. O que é o conhecedor? Aquele que conhece a Escritura. Ora, para que você conheça a Escritura, você tem que o quê? Se aprofundar no estudo da Escritura ao longo da sua vida. Você tem que ter o estudo da Escritura como uma coisa
vamos dizer assim, que faz parte como um membro do seu corpo. Não posso me separar mais. O estudo da Escritura tem que ser parte da minha vida todos os dias. Eu como, eu bebo todos os dias, eu tenho que dormir todos os dias e eu tenho que estudar a Escritura todos os dias. Faz parte do meu ser, faz parte da minha vida, porque quando você estuda a Escritura, automaticamente você entra diretamente na presença do Criador, certo? E é isso que está dizendo aqui. Olha bem, vamos ver, vamos tentar traduzir esse versículo, né? Muitos serão purificados, muitos, não diz todos, ok? A purificação não é um momento apenas, não é um pequeno momento ali, todo mundo é purificado e já sobe para o céu. Não, a purificação é com um sistema de vida. As pessoas automaticamente não percebem, mas quando você vai se aprofundando na palavra de Deus, automaticamente você vai sendo separado. Por quê? Não dá para você misturar o óleo com a água, não é? Quando você começa a se aprofundar na Escritura Sagrada, automaticamente, certo? Você começa a se separar daquele sistema de vida que você via ou que você participava. As pessoas que praticam aquelas coisas já não podem mais conviver com você. Não são seus inimigos, mas não tem mais como você conviver. Olha, quando eu saía com aquelas pessoas, nós íamos a boates, nós íamos a cabarés, nós íamos a tanta coisa, né? E hoje não dá mais, então eu não posso mais estar ali convivendo, não existe mais convívio entre nós. Então o que é se santificar? É isso aí, separar-se do pecado, do sistema pecaminoso do mundo, certo? Então nós temos que levar a palavra para os pecadores, certo? Mas não podemos nos ater e nem nos assentar na roda de escarnecedores. Eu me sentar com uma pessoa para falar da palavra, sim. Eu me assentar para participar de uma conversa mundana, certo? Uma conversa com palavreados baixos, eu não posso fazer, porque nesse momento aí, eu estou me unindo a eles. Automaticamente o Espírito de Deus não faz parte de mim naquele momento. O Espírito de Deus se desloca. E aí eu fico vulnerável, eu posso muito bem absorver toda aquela negatividade que tem ali. Por isso que a Bíblia fala, não te assente na roda do escarnecedor. Então, eu não posso me assentar com uma conversa mundana, ruim, perversa. A mesma coisa, eu não posso me assentar para assistir filmes, novelas, nesse sentido também, porque é o mesmo que bater um papo. A fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. O oposto também é assim que funciona. Se você quer perder a fé, se você quer se distanciar do Criador, é esse tipo de coisa que você vai assistir, que você vai ouvir, que você vai estar presenciando, e isso tudo vai sendo absorvido pelo seu subconsciente, e automaticamente você está expurgando o Criador do universo da sua vida, e colocando no lugar dele os prazeres mundanos. Isso é um perigo tremendo que as pessoas muitas vezes não percebem. E tem os conselheiros que também dizem, né? Não, isso aqui não tem nada demais, nossa, é muito legal. Mas quando você vai ver o fundamento de tudo aquilo, você vê que aquilo é um pecado triste, imundo, terrível. E se você se atola nesse atoleiro pecaminoso, dificilmente você escapa. É como uma cola, te prende ali. E você sempre olha para trás. A mulher de Ló estava apaixonada pelos seus bens, pelo seu sistema de vida, por todo o luxo que ela tinha, por todo o materialismo. Quando o anjo disse, saiam, não olhem para trás, vão embora logo. O anjo acabou pegando eles pela mão e levando rápido, porque ia começar a ser bombardeado aquele lugar. Certo? A mulher de Ló, ela não resistiu e com dó, certo? Com dor e com dó de tudo que ela olhou para trás.
no momento que ela olhou para trás, ela recebeu a punição automaticamente, descumpriu. Por que o anjo falou não olhe para trás? Porque o anjo sabia da consequência de olhar para trás. Ele sabia da consequência. O mesmo somos nós. Quando você deixa uma vida pecaminosa, uma vida suja, certo? E vai para os pés do Criador, automaticamente você tem uma mudança de vida. Não olhe para trás. O que significa o olhar para trás? Tinha umas coisas que eu fazia que era até legal. Acho que não tinha nada demais. Quando você olha para trás dessa maneira, automaticamente você busca lá atrás algumas coisas que você julga, não tem problema nenhum, não tem nada demais, eu posso continuar com isso em minha vida. Não, a Escritura diz que temos que nos santificar, nos separar. Significa que o que? Eu estou do lado do Criador. Portanto, só faço aquilo que é determinado pelo Criador, que agrada ao Criador. Você tem que pensar no Criador primeiro. É Ele o Senhor da sua vida e é Ele que sabe o dia de amanhã o que é que vai acontecer. Compreendeu? Então isso é muito importante ter na cabeça. Então o texto aqui ele fala, o versículo, né? Muitos serão purificados, purificados, né? E refinados. Olha, refinado é mais profundo. Significa o quê? Você vai adquirindo estágios. Chega um momento que você é refinado, como o ouro. Olha bem, refinado, ser refinado significa nos torna puros. O Criador chega um ponto em que você, certo, tem uma comunhão tão profunda com o Criador, numa introspecção muito profunda, e acontece o quê? Você é purificado, refinado, de uma certa maneira, certo? Que você não tem mais como voltar para o mundo, você não consegue. Você olha para o mundo, não olha com raiva, com ódio, mas você olha e você sente nojo desse estilo de vida. Você fala, nossa, como esse mundo está podre. Quer um exemplo? O profeta Elias, um pouco antes dele ser arrebatado, Elias, ele disse, com outras palavras, é claro, mas o que ele disse, mais ou menos assim, né? Se vocês pudessem imaginar como é o reino dos céus, se vocês pudessem imaginar, né, como são as coisas do Criador, você não teria essa visão carinhosa por este mundo. Porque Deus criou esse mundo perfeito. Esse mundo, ele se tornou imperfeito por causa das nossas atitudes. Porque o homem abriu espaço e disse, não tem nada demais, pode trazer. E vão fazendo, e o maligno foi trazendo, isso aqui também não tem problema, vamos fazer isso aqui, e foi assim que o homem se contaminou. O homem não perguntou para o Criador, Senhor, posso fazer? Não. O homem simplesmente começou a julgar, não, eu sou conhecedor, eu vejo que isso aqui não tem problema algum. E quando o homem se diz autoridade no conhecimento espiritual, isso é perigoso, porque os homens mais sábios, mais espiritualizados que teve na terra, que foi Abraão, Isaac, Jacó, todos esses homens, entendeu? Todos eles buscavam orientação do Criador. Nenhum deles batia no peito, não, as coisas podem ser feitas assim porque eu conheço, não, até Moisés, muitas vezes perguntavam coisas a ele, ele parava, pensava, ele ia orar. Jesus quantas vezes foi orar? Quantas vezes Jesus foi orar? Quantas vezes ele falou com Deus? Olha bem, uma das orações, certo? Que ele fez. É possível passar de mim esse cálice? Todavia, faça-se a tua vontade e não a minha. Aí um exemplo de humildade para todos seguirem, certo? Senhor, eu sinto muitas vezes desejo de fazer aquilo. Sentir o desejo não é pecado. Pecado está na prática. Portanto, o pastor Alejandro Bulhão tem razão, certo? O pecado demora 30 segundos. O desejo de pecar, 30 segundos. Se você resistir esses 30 segundos, você não comete aquele pecado. E muitas vezes em 30 segundos nós destruímos nossa salvação. Então temos que tomar esse cuidado. Amém? Então olha aqui mais, né? Os iníquos agirão perversamente, e nenhum
dos iníquos entenderá. Quando fala, vocês conhecem o texto em que fala que serão separados os bodes das ovelhas. Isso aqui é que está mostrando para nós, olha só. Os iníquos agirão perversamente, e nenhum iníquo dos iníquos, entenderá, mas o conhecedor entenderá. Aquele que conhece a palavra do Criador, ele vai entender exatamente o que está acontecendo. O que significa serão separados os bodes das ovelhas? É o mesmo que está aqui. Os iníquos agirão perversamente. Você identificará os iníquos pelas suas atitudes, pelos seus frutos, os conhecereis. Então você vai ver, porque as pessoas hoje, pode olhar o que está acontecendo. O que está acontecendo no mundo? Uma transformação terrível, uma verdadeira violência contra a moral, os bons costumes do mundo. E as pessoas hoje falam de imoralidade com a maior tranquilidade, o maior equilíbrio, eles falam, mostrando como uma coisa normal. Coisas que você fala, como é que pode um ser humano aprovar esse tipo de coisa? E eles hoje querem coisas malignas. Por isso a Escritura está falando duas partes da Escritura. Os iníquos agirão perversamente, e nenhum dos iníquos entenderá. Você vai explicar e vai, para com isso, não tem nada demais, Deus está lá em cima e nós estamos aqui embaixo, a gente está numa boa. É assim. Sempre vai haver uma conversa dessa, que é um atentado psicológico para qualquer ser humano. E se você for fraco, não fale com as pessoas assim, porque você vai acabar caindo, você vai acabar sendo absorvido. Então, existem pessoas que até podem discutir ou debater certos assuntos, outras pessoas não, porque falta de preparo. Cuidado com isso, porque é justamente aí que bate o perigo. Certo? Então hoje os iníquos estão agindo de forma perversa, abertamente. É simples você olhar. Pedindo tantas coisas ruins no mundo. Eles pedem, não, vão fazer porque não tem problema algum. É bom para a humanidade. Eles julgam ser bom para a humanidade tudo o que eles desejam. Eles querem liberação de substâncias, que são tóxicas e perigosas, mas não, isso aqui faz bem, não há problema algum. Vocês estão entendendo? Fora isso, eles querem a liberação do cerceamento de vidas inocentes, que vocês sabem do que eu estou falando, não posso falar abertamente, mas eles querem porque, nossa, é um direito. Meu corpo, minhas regras, minha vida, não é assim? Fugindo daquilo que o Criador estabeleceu, a regra para o ser humano viver. E quando sai fora, o ser humano sofre as consequências, porque o Criador estava ensinando o bom caminho. E aquele que sai fora do ensinamento do Criador, ele cai no péssimo caminho horrível, amaldiçoado, que vai levar ele para a destruição eterna. É terrível, então tudo isso está acontecendo. Hoje nós estamos vendo aí a separação dos bodes e das ovelhas. A Escritura diz, aquele que estiver em pé, olha, cuidado para que não caia. Porque se cair é muito difícil levantar. Não é impossível, mas é muito difícil, porque ele cai porque se encantou com o caminho mau. E quando ele entra no caminho mau, ele fala, é melhor do que eu pensava. Se ele não... Para ele sair dessa vida vai ser muito difícil, mas se ele não se esforçar, e muito, ele nunca mais ele sai desse caminho. Ele vai se embrenhar cada vez mais nesse lamaçal de pecado. Portanto, o que resta a nós? Orarmos, jejuarmos, cantarmos louvores ao Criador para expurgar o mal de perto de nós, espantar tudo aquilo que é ruim de perto da nossa vida, certo? Aí, mas o conhecedor entenderá. Está lá no livro de Daniel, capítulo 12, verso 10. Vá lá, estude o capítulo 12 todo, estude o livro de Daniel inteiro. Tem muita coisa boa para o final dos tempos, falando no livro de Daniel. Então estude, se aprofunde para você conhecer mais, tá bom? Eu acredito que você deve estar aí com isso na cabeça, Vá buscar a Deus em oração.
tá bom? Vai ele é que é a solução para tudo. Agora, não é a religião que nos salva, não é a religião que nos salva. Portanto, ponha Deus à frente de tudo, inclusive da religião, porque Ele é quem concede a salvação, tá bom? A religião pode, não é que ela pode ser um mecanismo de muita ajuda para o caminho da salvação. Pode, mas muitas não fazem isso, tá bom? Então, vamos nos apegar firme com a palavra do Criador, porque a palavra do Criador não falha, essa não erra, tá bom? O Eterno te abençoe e guarde, e espero que você esteja do lado das ovelhas, porque os bodes estão mostrando aí a sua cara. Olha a podridão que tem no mundo. É a separação acontecendo agora. Amém? O Eterno te abençoe e guarde. Até o próximo vídeo. Obrigado pelo apoio e carinho de vocês. Shalom. Forte abraço para todos.